Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês, meditar em um evento da vida de Cristo. Quando a gente pensa em Jesus Cristo, a nossa tendência é ficar imaginando uma figura em nossa mente. Geralmente, quando você vê uma imagem de Jesus Cristo, um desenho, uma tentativa de um retrato de Jesus, geralmente nós encontramos Jesus com aquele olhar sereno, compenetrado, com aquele leve toque de dor e de sofrimento. Não é verdade que a maioria das imagens de Jesus Cristo são assim? Ou não? Olha, eu digo para vocês porque eu fui caçar algumas imagens para poder compartilhar com vocês, para meio que dar o tom da nossa conversa, nossa meditação nessa noite. E vocês estão enxergando aqui essa imagem, não estão? Eu queria que vocês vissem algumas imagens. Agora eu vou pedir a gentileza para o Fabiano mudar para a próxima imagem, por favor. Deixa aí um pouquinho. Eu queria que você olhasse para essa figura, para essa imagem, e absorvesse um pouquinho. Tentasse entender ou permitir sentir alguma coisa através dessa imagem. Pode passar para a próxima, meu querido. Eu não sei se alguém de vocês já viu alguma dessas imagens. Olhe para a imagem, não olhe para mim não. Esqueça de mim agora. Próximo. Confesso que essa é a minha predileta. E a última, por favor. E deixa essa aí. Foi difícil encontrar 5 imagens. E olha que nós temos à nossa disposição o universo do Google. 5 imagens de Jesus sorrindo, ou, em alguns casos, você pode ver, está dando gargalhada. Não é só um sorriso educado, mas com aquele ar de sofrimento. Não, é esbanjando alegria. E às vezes nós temos essa imagem de um Jesus sereno, compenetrado, muito amoroso, muito amoroso. Ninguém desconfia de que Jesus não seja amoroso, mas aquela coisa assim meio pesada, assim, nossa, eu vou morrer, eu vim salvar o ser humano. Mas se a gente parar para pensar em Jesus Cristo curando um coxo, e ver esse coxo tentando andar e começando a dar pulos, coisa que nunca fez, ou há muitos anos não fazia, para mim, pessoalmente, é impossível imaginar uma cena dessas com Jesus compenetrado, com um leve sorriso. Ele estava se alegrando junto, feliz, sorridente. E às vezes até imagino ele dando gargalhadas junto com aqueles que o cercavam, de repente rindo de algo bom que estava acontecendo, de um cego que passou a enxergar e não estava acreditando. Eu imagino Jesus Cristo, apesar de ser sereno e ter muitos momentos de profunda reflexão, eu imagino Jesus Cristo feliz. E eu queria com vocês reparar em um texto. Quantos trouxeram as Bíblias? Posso ver as Bíblias? Eu tenho essa mania na minha igreja, não vou perder aqui, tá bom, pastor? Posso ver as Bíblias? Que ótimo. O povo da sexta-noite traz Bíblia. Abra sua Bíblia então, por favor. Se encontra lá em João. João, capítulo 2. E é esse texto que eu gostaria de estudar um pouquinho contigo nessa noite. Agora, eu não sei se o NASP ainda tem uma comunidade musical. O pastor Ranieri me puxou a orelha publicamente. Não, eu não vou cantar hoje à noite, mas eu queria cantar com vocês. Então, eu quero ensinar, em poucos minutos, um pequeno cântico que eu canto com a minha congregação toda vez antes de abrir a palavra de Deus.
E você não conhece, mas você vai aprender. É simples. É da seguinte forma, preste atenção e olha, a dica para você aprender música rápido é não tentar aprender e cantar ao mesmo tempo. Sempre tem os apressados que tentam cantar juntos. Não tente. Tá bom? Eu paro. Então você vai ouvir 3 vezes e você vai aguentar e dizer, não, já aprendi. Não, aguente, firme. 3 vezes você vai ouvir esse pequeno cântico e depois você vai cantar comigo. Você vai ver como é que vai funcionar muito melhor do que se você estivesse tentando cantar junto comigo, mesmo você não sabendo, porque você vai aprender de fato. Então, o cântico é o seguinte: que a leitura da palavra traga paz ao coração, não somente entendendo, mas vivendo o amor e o perdão. Amém. Eu vou cantar de novo, você se aguente. Que a leitura da palavra traga paz ao coração, não somente entendendo, mas vivendo o amor e o perdão. Amém. Mesmo assim, não cante ainda. Que a leitura da palavra traga paz ao coração, não somente entendendo, mas vivendo o amor e o perdão. Deu para pegar? Só a primeira parte. Que a leitura da palavra traga paz ao coração. Vamos juntos, então? Que a leitura da palavra... Ok, eu vou ter que dar mais uma dica. Quando você vai aprender música, você acabou de ter que aguentar 3 vezes. Mas quando é para cantar, cante para valer. Porque é errando que a gente aprende. Se você cantar assim... nem você sabe se você está acertando a nota ou não. Então, cante com gosto, erre com gosto, pague o mico, mas você aprende. Vamos juntos? Que a leitura da palavra traga paz ao coração. Eu acho que está um pouquinho grave para vocês, não está? Que a leitura da palavra traga paz ao coração. Até aqui, só vocês. E tem gente que continuou no primeiro tom. Vamos de novo? Que a leitura traga paz ao coração. Tá bom, vocês estão insistindo no primeiro tom, não tem problema, a gente continua no primeiro tom. Não somente entendendo, mas vivendo até aqui. Não somente entendendo, mas vivendo o amor e o perdão. Pegaram até aqui? Do início até aqui. Vamos juntos? Que a leitura da palavra
traga paz ao coração, não somente entendendo, mas vivendo o amor e o perdão. Ô pastor, que delícia ter uma comunidade que canta fácil assim, né? Final, o amém. Respire uma vez só, não respire no meio. Amém. Não tenha medo da nota aguda. Vamos lá. Amém. Essa está mais ou menos. De novo. Amém. Quase perfeito. Uma última vez, só o amém. Vamos juntos. Amém. Eu sei que você quer correr no final porque o ar está acabando. Lute contra. Do início até o fim, vamos juntos? Que a leitura da palavra, um pouco mais forte, traga paz ao coração, não somente entendendo, mas vivendo o amor e o perdão. Amém. Amém. Você prestou atenção na letra? Estava tão concentrado na música, né, que não prestou atenção. Nós estamos cantando, Senhor, eu não quero somente entender a Tua palavra. Eu quero vivê-la. E viver a palavra de Deus é amar e perdoar, se nós pudéssemos resumir. Então agora, nós vamos ler a palavra de Deus, mas nós vamos, isso foi tudo ensaio geral, para cantarmos agora conscientes ao Senhor, que essa leitura da palavra faça bem a nós. Preste atenção, então, cante agora, não só mais tentando acertar as notas. O importante agora é você sentir, entender e cantar essa letra. Vamos mais uma vez juntos? Que a leitura da palavra traga paz ao coração, não somente entendendo, mas vivendo o amor e o perdão. Amém. Amém. João, capítulo 2. A partir do primeiro verso. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhes Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom,
E quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Me chama a atenção esse evento. João está preocupado em demonstrar quem Cristo é. E em João você vai encontrar exatamente 7 milagres de Cristo. Por isso que ele depois fala, olha, se fosse para contar tudo o que Cristo fez, não caberia. Não teria jeito, não caberia em nenhum livro, não haveria tinta suficiente para escrever tudo o que Jesus fez. Por isso que eu, João, selecionei estes eventos da vida de Cristo. E João escolheu o primeiro milagre de Cristo, aqui, no 2º capítulo. Eu queria que você entendesse um pouquinho a situação na qual Jesus Cristo estava naquela época. Jesus era tido como galileu. Apesar de ter nascido em Belém, ele ficou lá pouco tempo, uns 2 anos aproximadamente, foi para o Egito, e quando voltou, não voltou para Judá, e cresceu então em Nazaré, na Galileia. E por isso que todo mundo associa Jesus Cristo a Nazaré e a Galileia. Ele era visto como galileu. Poucos, somente aqueles que se deram o trabalho de descobrir, sabiam que ele havia nascido em Belém, conforme a profecia. O nascimento de Jesus Cristo foi constrangedor, você sabe disso. Eu sei que não estou falando nada de novo para você, mas eu queria que a gente agora juntasse as peças. Aparece uma jovem moça, noiva de um homem mais velho. Alguns dizem, mas a Bíblia não declara, que já era o 2º casamento de José, ele era viúvo. Nós não sabemos. Fato é que do nada aparece um anjo para ela e disse, você será a mãe do Salvador. E você ficará grávida. Diz, como é que isso vai acontecer? Espírito Santo. Eu tenho uma filha. Eu oro a Deus para que jamais aconteça isso. Mas se um dia minha filha vier falar comigo, pai, eu estou grávida. Só de pensar já me dá uma coisa, né? Eu vou sofrer muito ainda. Estou grávida, pai. Aí a minha pergunta, depois de recuperar do choque, é de quem? Se ela dissesse para mim, do Espírito Santo, aí eu não sei como é que eu reagiria, para ser bem sincero. Quantos aqui são pais? Posso ver as mãos rapidinho? Não, levanta, assuma. Você é pai, assuma. Ok. Se você tem uma filha, você sabe do que eu estou falando. A minha filhinha pequenininha, tem 2 anos de idade. Vocês estão falando, eu estou antecipando já, não. Mundo é mau, irmãos, mundo é mau. E eu trabalhei demais com jovens nessa vida. Meus queridos, imagina Maria tendo que explicar, naquela época, que ela estava grávida do Espírito Santo. Vocês sabem, obviamente, qual era a solução para esse tipo de situação. Qual era a lei naquela época para esse tipo de situação? Qual seria a consequência invariável para o fato de que Maria estava grávida e ela não possuía uma explicação racional para a sua gravidez? Qual era o resultado para ela? Eu não estou ouvindo nada, sério. Apedrejamento. Mas antes do apedrejamento, ela seria chamada e dizer, filha, você já vai morrer. A grande pergunta é, você vai arrastar consigo a pessoa que fez esse filho contigo? Será que esse homem vai assumir direito? Que ele é o pai? E agora a gente muda para José, e José era um homem tão bom, eu fico impressionado. O homem era tão bom, que ele teria que ser o primeiro a atirar a pedra. O marido tinha esse direito, a satisfação por ter sido traído
pela sua noiva, nesse caso não era nem esposa ainda, ele teria a satisfação de dizer, olha, a primeira pedrada é minha, o resto é com os outros. Mas ele havia decidido no seu coração, diz a palavra de Deus, de fugir, porque na ausência do noivo, ela não poderia ser apedrejada. Olha a cabeça de José. Que homem que amava a sua noiva profundamente. Ele preferiu assumir a culpa e fazer com que a sua família passasse vergonha, os seus filhos passassem vergonha, porque o pai deles colocou um filho numa jovenzinha e fugiu. Quem ficaria com uma péssima reputação por toda a sua vida seria José. E mesmo assim ele já havia decidido em seu coração fazer exatamente isso. E ele teria feito. Ele teria salvo a vida de Maria. E ele sabia que ele não era o pai. Ele não fazia a mínima ideia que essa conversa de Espírito Santo era real. Quem vai acreditar nisso? Ninguém. Algo absolutamente único da história da humanidade. Nunca havia acontecido, nunca voltou a acontecer. E o anjo vai falar com José e disse, fique, porque o filho dela será o Salvador. E o que foi gerado nela, foi gerado por Deus. E quer saber de uma coisa? José acreditou. Eu acho incrível. José, quando ele acreditou, aceitou e ficou com Maria, o filho que estava no ventre de Maria era tido por toda a sociedade, até pelos galileus que eram um pouco mais tranquilos quanto a questões de religião, mas por todos era tido como filho concebido em pecado. Não eram marido e mulher ainda. E o que passava na cabeça do povo é, José não se aguentou. José não se aguentou. José se deitou com Maria antes de casar porque eles deixaram a coisa correr solto. E Jesus nasceu como um filho concebido em pecado. E isso era algo que todo mundo sabia. Antes de Maria casar, a barriga já estava crescendo. Já era nítido que ela estava grávida. Jesus cresceu então como sendo o filho concebido em pecado. E por melhor que ele fosse, e provavelmente até exatamente porque ele era tão bom, não é comum você e eu procurarmos defeitos naqueles que parecem ser bons demais para ser verdade. Essa não é uma expressão nossa? É bom demais para ser verdade. Não é assim que a gente usa? Jesus era tão bom, que a única coisa que as pessoas podiam falar a respeito dele era que ele era fruto do pecado. E eu não tenho dúvida de que em várias ocasiões a inveja daqueles que o cercavam os levava a pensar e quem sabe até a dizer que ele não era um filho legítimo, verdadeiro, dentro do plano de Deus na vida deles, na vida dos seus pais. Jesus cresceu com uma profissão simples, vendo o pai, aprendendo com ele. Não havia nenhum destaque para um carpinteiro. Era um trabalho honesto, sério, mas não havia nenhum status ligado a esta profissão. E Jesus vai descobrindo, ao estudar as Escrituras Sagradas, o nosso Antigo Testamento, que ele é o Messias. Ele vai descobrindo, a sua mãe vai lhe contando a história do seu nascimento, vai contando aquelas histórias que envolvem Ana, Simeão, que envolve o seu primo, João Batista. E ele vai ouvindo essas histórias, ele vai conhecendo a palavra de Deus e vai descobrindo que ele é o Messias. Agora já é adulto.
precisa começar o seu ministério. E ele tem uma reputação complicada. 1, filho concebido em pecado. 2, não é um estudioso, nunca teve um rabi a quem ele seguiu. 3, ele é da Galileia. E naquela época, a Galileia ficava numa região onde tinha uma passagem muito grande de turistas e de vendedores e comércio, e onde você tem muito contato com outros povos, a tendência, quando você tem muito contato com aquilo que não é de Deus, a tendência é diluir um pouco a religião. Então, os judeus lá do sul, que não tinham esse contato todo, olhavam com desprezo para o povo da Galileia, diziam, esse povo é frouxo, não quer nada com nada, são já secularizados praticamente. Jesus não tinha o melhor início, o melhor currículo para ser o Messias. E você não tenha dúvida, ele sabia disso. Jesus chama seus discípulos. Eu acho curioso ver que aqui diz que ele já havia chamado os discípulos, ele vai com os discípulos para esta festa de casamento, acompanhando a sua mãe. Seu ministério não havia iniciado ainda. Ele acompanha a sua mãe, e os seus 5 discípulos o seguem. Por que esses 5 discípulos estão seguindo? Eu não faço a mínima ideia. Jesus não havia feito um milagre sequer. Foi a fé que brotou no coração deles pelo encontro, simples encontro com Cristo. Eles não o seguiram. Havia 12 discípulos, claro, mas até então João só menciona os primeiros 5 que aparecem no primeiro capítulo. E ele vai a essa festa de casamento. Agora, convenhamos. Se eu estivesse na situação de Cristo, se você estivesse, como que você começaria o seu ministério? Você tem que chamar a atenção de um povo inteiro para dizer para eles, aceitem a Deus através de mim, eu sou filho de Deus. Eu vim aqui para salvar vocês, e você quer salvar, você quer que as pessoas aceitem, que te sigam, que mudem de vida. Como que você e eu começaríamos o nosso ministério? Especialmente com um currículo nada bom. Se fosse eu planejaria estrategicamente um grande milagre, ou um grande discurso e depois seguido de um grande milagre, e com algo assim espetacular, eu começaria meu ministério, porque se alguém quisesse me acusar, eu diria, meu amigo, você não acabou de ver que eu acabei de fazer esse grande milagre? E daí que eu sou galileu? E daí que tem gente que pensa que meu pai e minha mãe tiveram relações antes de estarem casados? E daí que eu sou o simples carpinteiro? Acabei de fazer um milagre. Ressuscitei alguém. Preguei. Multipliquei comida para todo mundo. Me respeite. Não seria muito mais fácil começar o ministério assim? No entanto, eu vejo Jesus Cristo. Chega até a ser estranho para mim. Indo com a sua mãe em um casamento, seguido por 5 homens, como se ele fosse algum líder especial, sendo que ele não era reconhecido como nada até então, a não ser um carpinteiro. E lá naquela festa, estão comendo e bebendo, e a sua mãe o chama de lado e diz o seguinte, Jesus, acabou o vinho. Acabou o vinho. E daí? O que isso tem a ver com Jesus Cristo? Eu até me admiro um pouco que Jesus foi a uma festa de casamento. Podem ter sido parentes ou não, não sei. Mas ele foi, ele estava no início do seu ministério, ele queria começar o seu ministério. Quantas vezes eu até digo, olha, eu tenho um convite para ir para uma festa gostosa, legal, de amigos, de aniversário, de casamento, mas eu tenho que preparar o sermão,
eu tenho que fazer uma visita pastoral, eu tenho que dirigir uma comissão. E eu me sinto completamente justo em dizer isso. Jesus poderia ter dito, olha, mãe, seguinte, não vou para essa festa não, eu tenho que preparar o início do meu ministério, eu tenho um momento muito grande pela frente, e casamento no momento não entra nos meus planos, mas ele teve tempo para ir até um casamento. E ter uma vida social, se sociabilizar, conversar, bater papo, comer. Que ambiente diferente para o início de ministério. E agora lá naquele quartinho dos fundos, ou na verdade na entrada, porque diz que tinha lá umas talhas grandes de pedra. Eu fui dar uma olhada, aproximadamente em cada uma dessas talhas tinha aproximadamente, os estudiosos, eles não têm muita certeza, mas em torno de 90 litros em cada um desses. Quantas talhas de pedra tinha? Dá uma olhada no seu texto, por favor. Eram quantas? 6. 6 vezes 9. Vamos lá. E aí? Quantos litros de água aproximadamente tinha? Eu vou imaginar que vocês acertaram, 540, né? Lá estava Jesus, ao lado das talhas de água, perante a sua mãe. E mãe tem a capacidade incrível de, com poucas palavras, falar tudo. Ela só falou para ele, Jesus, acabou o vinho. Ele, como bom filho, entendeu muito bem o que ela queria dizer. E ele fala, mulher. Não é assim que diz a palavra? Às vezes nós temos a impressão que Jesus Cristo está sendo deselegante com a sua mãe nesse momento. Tipo, ô mulher, o que eu tenho contigo, mulher? Não é assim que às vezes a gente lê o texto bíblico? Mas se você for reparar, esse mulher é usado por Jesus Cristo, essa mesma expressão, quando ele está na cruz, ele fala com ela, mulher, eis aí o teu filho. Quando Jesus Cristo fala para a sua mãe, mulher, tem todo o universo de amor e de carinho junto. Ele fala assim, eu não vou conseguir reproduzir, mas eu imagino, mulher. E nesse mulher ela sabia, esse filho me ama, ele me quer bem, ele me respeita. Não é mulher, é mulher. No entanto, ele não deixa de repreender. O que eu tenho a ver com isso? É você que vai continuar tentando mandar em mim? Eu tenho que agora seguir você e a sua opinião, aquilo que você acha? Interessante como mães têm a tendência de pensar que o filho vai obedecer até o fim da vida, né? Quantos aqui tem mãe? Ok, bem-vindos ao clube. E mãe é um ser especial. Aos olhos de uma mãe, nós continuamos sendo filhos ou filhas até o fim da vida. E Maria ainda tinha esse olhar para com seu filhinho de 30 anos de idade. E ele fala, em outras palavras, mãe, eu fui obediente, eu te amo, eu te respeito. Mas a minha obediência absoluta é somente com meu Pai, com Deus eterno. E ele, com todo carinho, coloca Maria no seu devido lugar, como mãe amada, mas não como aquela que seria o motivo. Interessante que Jesus só faz milagre quando há necessidade, e naquele momento ele sentiu a necessidade de fazer com que a festa continuasse. Jesus não queria que a alegria acabasse. Jesus não queria que tudo terminasse ali. E Jesus escolheu este milagre para ser o seu primeiro. E quer saber de uma coisa? Depois que os judeus, os líderes, fizeram o seu dever de casa a respeito de Jesus Cristo, eles descobriram que este foi o seu primeiro milagre. E ele foi sempre acusado de ser fanfarrão, comilão
e festeiro. Porque, entre outras coisas, ele começou o seu ministério transformando água em vinho. Poxa, transformar água em vinho não parece nem milagre, parece truque de mágica. Sabe aquelas coisas que alguém faz assim para entreter o povo? Por que Jesus Cristo, sabendo do seu currículo, escolhe este milagre para ser o seu primeiro? Você já se perguntou isso? Dentro das circunstâncias, era a pior escolha que ele poderia ter tido. A pior de todas elas. Poderia ter feito um outro milagre pequeno, mas por que numa festa transformando água em vinho? Que coisa mais assim, cotidiana, trivial, sem muita influência. E pior de tudo, os noivos não ficaram sabendo. Você vai ver isso na história, porque o mestre Sala não sabia de onde estava vindo esse segundo vinho, portanto, o noivo também não sabia. Possivelmente, muito depois, os noivos ficaram sabendo, mas Jesus não estava mais lá para levar toda a honra e glória. E mesmo assim, o texto diz que Jesus foi glorificado. Através do início do seu ministério, seus discípulos creram. Às vezes nós temos uma visão muito unilateral de quem Jesus Cristo é. Jesus abre mão daquilo que outras pessoas poderiam pensar a respeito dele para vir ao meu e ao seu encontro. Jesus Cristo sabia que mais cedo ou mais tarde ele seria acusado de estar em meio às festas. Festas que não eram tidas como dignas de sua presença, se ele quisesse de fato ser o verdadeiro Messias. Mas Jesus não estava nem aí com isso. Jesus não se importava com o que os outros pensavam dele. Ele queria aproveitar a chance de perpetuar a alegria de um casal que estava iniciando o seu matrimônio. Imagina se ele não tivesse transformado a água em vinho. O que teria significado isso na vida daqueles noivos que estavam oferecendo uma festa, que estavam felizes? Que vergonha, que constrangimento eles teriam passado. No grande esquema das coisas, da visão cosmológica do grande conflito, isso não teria nenhuma relevância. Mas para Jesus Cristo foi importante o suficiente para iniciar o seu ministério com este milagre. Porque Jesus se importa com os pequenos detalhes da minha e da sua vida. Esse é nosso Jesus Cristo, feliz, alegre, disposto a abrir mão do seu status. E não há prova maior do que isso, do que o fato dele abrir mão do céu e ter vindo a este mundo, se tornar ser humano, para que nós tivéssemos a possibilidade, mais do que isso, a certeza da salvação. Neste pequeno milagre, Jesus Cristo demonstrou, em uma dimensão humana pequena, de maneira pálida, o sacrifício que ele estava fazendo ao estar aqui nesta terra. E quer saber de uma coisa? Eu louvo a Deus, porque eu vejo Jesus Cristo preocupado comigo, preocupado com você, buscando, correndo atrás, mesmo que para os outros não vá fazer diferença, mas se fizer diferença para mim, se me ajudar a reconhecê-lo como verdadeiro Senhor, se me ajudar a andar com Ele, Ele vai fazer tudo e mais um pouco, para que eu tenha, para que você tenha esta experiência com Ele.